Livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 1 e 2, e aí depois você pula para o capítulo 2. Ageu, capítulo 1. Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas do pós-cativeiro. Foram aqueles que profetizaram, não antes nem durante o cativeiro, mas depois que o cativeiro havia acabado. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: vou ler a continuidade aqui. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Capítulo 2. No 7º mês do 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: perceba que no capítulo 1, a palavra de Deus veio pelo profeta Ageu, para ele profetizar. No capítulo 2, a palavra ela já vem com outro peso. Vocês vão entender o porquê Ageu ele entra em cena, porque Deus vai mandar Ageu profetizar para aquele povo que havia voltado, saído do cativeiro, estavam voltando para Jerusalém, pela ordem do rei Ciro. Quando Ciro foi despertado por Deus, no final do capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 21, 22 e 23, o rei Ciro, ele permitiu com que o povo regressasse à sua terra, cumprindo-se assim a profecia do profeta Jeremias, que disse que isso aconteceria. Pois bem, o capítulo 2, na continuidade, versículo 2, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Aleluia. Ageu, quando faz essa pergunta, ele tem a resposta. Porque o cativeiro durou 70 anos. A maioria daqueles que estavam regressando veio de uma geração nova que nasceu no cativeiro. Porque a maioria morre no cativeiro. Com 70 anos depois do cativeiro, espera-se que a maioria daquela geração que entrou no cativeiro, minimamente com 20, com 30 anos tenham morrido. Então, Ageu, ele é um remanescente que viu a glória do primeiro templo, ou a glória do templo de Salomão. Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito. O meu Espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. Farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz. Deixa eu fazer você entender esta passagem. O profeta Ageu, ele entra em cena
Porque depois, na sua Bíblia, quando você quiser com calma ler, o contexto desta passagem está em Êxodos. Êxodos capítulo 4, dos versículos 1, 2 e 3. Você vai ver que Deus havia dado uma ordem para que aquele povo regressasse e fizesse o quê? A primeira comitiva de Zorobabel foi para poder restaurar o templo. Foi para restaurar aquela casa. Eles estavam sendo enviados para levantar a casa do Senhor que estava em ruínas em Jerusalém. Por quê? Porque Nabucodonosor entrou, ele destruiu a cidade, queimou a cidade, matou os seus velhos, matou as suas crianças, dizimou os seus jovens. E os que sobraram, ele levou para o cativeiro da Babilônia, onde eles ficaram 70 anos ali como escravos. Pois bem, Ageu entra em cena porque no capítulo 4, 1, 2 e 3, há uma discussão entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, vamos dizer assim, eram um povo que tinha uma questão com os judeus. Por quê? Porque eles estavam ali naquele período do pré-cativeiro, antes havia um problema entre eles, e aquele problema vai nascer ali, ele vai ficar mais forte ali. Por quê? Os judeus disseram assim: vocês não vão participar na reedificação do templo. Por quê? Porque Deus não queria mais que o povo se misturasse. E os samaritanos eram resultado de uma mistura entre os judeus. Então, eles disseram isso no capítulo 4, 1, 2 e 3 de Êxodos. No capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Depois no versículo 16, 20 a 22. Isso é para você depois com calma, eu estou contextualizando a você porque é um texto extenso. O que eles fizeram? Eles mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo que os judeus estavam se rebelando, estavam levantando uma rebelião ao regressarem para reconstruir o templo em Jerusalém, e relembraram que em Jerusalém houveram grandes reis no passado e que eles não iriam pagar mais tributos. Veja que a carta que foi enviada ao chanceler para que chegasse ao rei Artaxerxes era uma carta que os samaritanos, com raiva, enviaram para quê? Para que aquilo fosse apreciado pelo rei e houvesse a contestação dessa volta, dessa regressão que fora dada por Ciro, sendo que Artaxerxes, ele vai intervir. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai parar essa obra durante 15 anos. Por que Ageu profetiza? Porque durante 15 anos aquele povo ficou sem fazer absolutamente nada. Deus deu a ordem para que eles regressassem à sua terra, reedificassem o templo, colocassem a casa em ordem, para que então eles pudessem novamente adorar. Você não pode fazer nada sem antes colocar a casa em ordem. Mas aí, é aqui que eu começo com vocês. O capítulo 1, versículo 2 vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Eles se acomodam durante os 15 anos. Por quê? Porque os inimigos se levantam, brecam a obra através dessa carta que foi enviada ao rei Artaxerxes, a obra fica parada, mas no mesmo instante eles acabam se acomodando. Por que se acomodam? Porque eles dizem: vocês não vão fazer a obra. Ora, quem havia dado a ordem, quem havia despertado o rei Ciro para que aquilo acontecesse? Deus. Muitas das vezes Deus fala conosco o que temos que fazer, nos chama para fazer alguma coisa, e quando aparece uma dificuldade, um problema, nós paramos. E muitas das vezes paramos e o tempo passa. Olha, passou 15 anos da ordem que Deus deu para que eles pudessem regressar à sua terra e pudessem voltar a ser uma nação. Mas muitas das vezes no primeiro obstáculo nós paramos. Aí Deus manda quem? O profeta Ageu. Aí o profeta Ageu vai repreender esse povo. E aqui eu começo esse sermão, e o primeiro aspecto desse sermão é: o povo tem vivido o tempo da indiferença em relação ao rei. Porque nós sabemos que Deus, ele conta conosco. Você não está nessa terra aqui de passagem. Você não é uma obra do acaso.
Você não é uma pessoa que vai ficar morrendo e transmigrando em vidas até purgar e chegar à excelência do Espírito. Quem acredita nisso, meu irmão, está fadado ao fracasso da vida de achar que vai ficar evoluindo. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo a morte, segue-se o juízo. Que juízo é esse? Se eu morrer agora, o corpo morre, a alma não morre, há uma destinação. É céu ou inferno, não há meio termo. Jó vai dizer no capítulo 7, versículo 9, tal como a nuvem se desfaz e passa, assim é o homem que desce a sepultura, nunca mais tornará a subir. Quando você olha aquela nuvem passando, nunca mais você verá a mesma nuvem. Por quê? Porque ela se desfez e ela passou, e assim é a vida do homem. Como Isaías diz, é como um conto ligeiro a vida, passa, é como a folha que cai da árvore seca e murcha. Então, Ageu começa a chamar aquele povo porque eles estavam indiferentes. Não foi só porque a carta que chegou ao rei embargou a obra. Foi porque muitas das vezes nós nos acomodamos e nos assentamos em coisas que nós queremos criar desculpas para não fazermos aquilo que nós sabemos que é a nossa parte. Ninguém precisa falar com a gente. Deus muitas das vezes fala diretamente ao nosso coração e nós sabemos, mas as questões da vida muitas das vezes nos fazem ficar indiferentes. Por quê? Porque a vida vai passando e nós não nos apercebemos que nós não estamos cumprindo. Você está vivo, você respira, você está aqui porque Deus quer. Eu posso sair por aquela porta e de repente sair dali e morrer. Porque a vida está nas mãos dele. E, meu irmão, Deus ele dá e ele tira. Mas nós temos que entender o porquê estamos aqui. Meu irmão, quando as pessoas elas sofrem, muitas das vezes, de crises existenciais, a crise deveria ser para entender o que ela está fazendo aqui. E não para ficar, às vezes, numa crise em que a pessoa cai e não consegue se levantar. Meu irmão, nós vamos ter inúmeras ao longo da vida, porque o ser humano, ele é questionador. O ser humano quer saber de muitas coisas, mas nem tudo nós vamos ter as respostas no momento que nós vamos querer ter. O povo não quer ter compromisso nem envolvimento. Nunca há tempo para Deus. A gente vai sempre querer fazer as coisas. Trabalhar, estudar, conquistar. Pergunto a você, como você consegue fazer isso tudo? Trabalhar, estudar, pegar ônibus o dia todo, afazeres da casa. Como é que você consegue excluir Deus disso? Conseguimos tempo para tudo, mas o mais incrível é que a gente consegue excluir Deus do nosso tempo. Conseguimos ao longo do dia fazer uma opção de falar, caramba, que cansaço, fiz tanta coisa. Opa, está faltando alguma coisa. Está faltando tempo para o Criador. Está faltando você falar com Deus. Paulo vai dizer, se eu somente esperar nessa vida, serei o mais miserável dentre os homens. Se a minha expectativa fosse só essa vida passageira. As pessoas às vezes não se dão conta de que Deus, Ele tem pressa na vida de cada um de vocês, porque a nossa vida é rápida aqui, é passageira, os anos passam rápido. E meu irmão, não deixe os melhores anos da tua vida passarem sem que você tenha prazer neles. O prazer não está em comprar uma boa roupa somente, em querer ter as coisas, comprar um carro, melhorar de vida, trocar de casa. O prazer não está só nisso, numa boa comida, num bom restaurante, uma boa viagem. O prazer maior, o prazer que te motiva, deve ser aquele que você quer ter com Deus, uma relação diária, contínua. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, ficamos em casa, perdemos tempo, numa época em que o tempo é precioso. Fazemos tudo, menos aquilo que na verdade é o essencial. Erramos porque colocamos Deus de uma maneira secundária.
Erramos porque priorizamos muita coisa sem colocar ele à frente. Sabe o que acontece aqui? O povo volta, tem um propósito. Qual é o propósito? Edificar a casa. Para quê? Para que então a vida funcionasse em torno daquilo. Mas o que eles fazem? Todo o material que eles receberam, madeira, mão de obra, tudo que foi dado, eles gastam com ele. Eles fazem para eles e eles se acomodam naquela vida que todo ser humano, se você deixar, ele se acomoda. Da maneira mais básica e simplificada, eu explico para você. Se você der uma cama, se você der uma sombra e se você der água, o ser humano não sai dali. O ser humano acaba se acomodando com determinadas coisas na sua vida. Primeiro, o povo tem vivido o tempo da indiferença em relação ao reino de Deus. Segunda coisa, sabe o que eu aprendo aqui? É que nós temos vivido o tempo do interesse. Por quê? Porque aqui deixa bem claro que eles perderam o foco. Eles tinham uma missão, mas a missão ela acabou mudando. E cada um foi fazer aquilo que competiu, que era seu. Fala que vai ter uma programação, que vai ter uma visitação, que vai ter um evangelismo, que você vai ter que se comprometer. Não temos pessoas interessadas nas almas. A causa, o reino tem sido mais importante do que o nosso passatempo. Porque passatempo todos nós vamos ter que arejar, vamos ter que, às vezes, sair. Mas, meu irmão, o nosso passatempo, o nosso tempo é importante. O que nós temos feito com o nosso tempo em relação àquilo que consideramos importante para nós e para Deus? A igreja tem vivido um tempo de interesse, porque nós queremos, nós pedimos, mas nós não damos, nós não doamos, nós não falamos. Eis-nos aqui. O que tu queres, Senhor? Usa mim, não usa meu vizinho, nem a pessoa que está à minha volta, não. Sou eu. Por que você não se dispõe? Por que nós não nos colocamos a nossa vida à disposição? Capítulo 1, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus estava dizendo assim: lembrem do passado de vocês, dos caminhos que vocês viveram lá atrás. Porque quando ele fala de Israel, ele fala de um todo, ele fala de uma história, ele fala daquilo que ele fez por aquele povo. Terceira coisa, se há um povo de memória curta, muitas das vezes somos nós. Não somos gratos. Deus não permitiu a extinção daquele povo no cativeiro por causa da promessa. Aquele povo era para ter sido extinto na Babilônia. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, permitiu que um grupo chamado remanescente saísse dali, voltasse para Jerusalém, para que novamente pudessem ter um lugar para adorar, uma casa para eles, um lugar que eles pudessem chamar de seu. Então eu aprendo aqui, meu irmão, que quando está tudo bem, o Salmo 126, estávamos como os que sonham, o nosso coração se encheu de gozo e de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse salmo é o salmo do cativeiro. É o salmo que eles estão cantando, voltando para Jerusalém. E aqui nós percebemos que esse povo, que se chama igreja, precisava considerar todo o seu passado, todo o seu caminho. E eu pergunto a você: você lembra quem você era? Como você vivia? Ou o que poderia ter acontecido a você? Ou aquela velha frase que às vezes mencionamos:
Estou aqui, poderia não estar, ou poderia ser pior, mas estou aqui de pé. Porque a gente só consegue valorizar quando a gente às vezes precisa relembrar aquilo que Deus fez. Deus está dizendo: considerai os vossos caminhos. Porque para ter uma mente grata, você precisa lembrar de onde você saiu, quem você era, que vida se projetava para você. E de repente Deus foi lá, e eles disseram: estávamos como aqueles que sonham. Por quê? Porque na verdade parecia que aquele pesadelo nunca ia acabar, que eles iam sofrer a vida toda. De repente Deus muda o cativeiro e arranca-os da mão dos babilônicos e da escravidão, e diz para eles: regressem para as vossas casas, restaurem, levantem a casa do Senhor novamente. Meu irmão, Deus nos dá oportunidades, porque nós olhamos para quem éramos, e a grande verdade é que muitos de nós nem estaríamos aqui, a começar por mim. A gente só consegue olhar para frente quando a gente olha para quem fomos. A gente só consegue ser melhor quando a gente faz uma introspectiva e a gente percebe que nós não éramos absolutamente nada. Que a nossa vida ela passa a ter valor quando nós nos encontramos com Deus. Eu não estou dizendo aqui que quem está lá fora não tem valor porque é cristão, porque não é não. Nada disso, meu irmão. Só nasce para o justo e para o injusto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que quando se tem um encontro com Deus, a vida não é mais a mesma. Não pode ser mais a mesma. Não deve ser mais a mesma. Porque ao considerar o que eu fui, o que eu era, o que eu sou, eu vou ter uma noção exata de que Deus foi bom para mim. Eu não posso perder isso. Ageu vai dizer para aquele povo: o que está acontecendo com vocês? Vocês largaram tudo, pararam. No meio do caminho, 15 anos vocês pararam. Quarta coisa, Ageu capítulo 1, versículo 8. Subi o monte. Olha o que Ageu está dizendo. Gente, vamos fazer agora o certo. Subi o monte. Traga o material que vocês têm. Trazei a madeira. Edificai a casa. Dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Quando o tempo do avivamento vai chegar? Porque o tempo do fracasso e da derrota foi 70 anos. O tempo de regressar, de conquistar e de Deus avivar a casa estava prestes a iniciar-se. O tempo de avivamento chega quando nós nos voltamos arrependidos. Você tem um tempo de avivamento na vida de qualquer ser humano, é quando ele reconhece. É quando ele volta. É quando ele dá um passo atrás e fala assim: eu errei. Eu não peguei contra homens, contra pessoas, eu peguei contra ti em primeiro lugar. É quando o compromisso com Deus for maior do que as nossas desculpas. É quando aquilo que nós nos comprometemos com Deus ser maior do que aquilo que às vezes ele desmotiva. Porque vai ter muitas coisas na vida que vão nos desmotivar. Mas existe um compromisso e uma causa que me regula. Que o ser humano, quando ele gosta de ser certo com as coisas, quando o ser humano tem aquelas coisas que ele não consegue se desprender, são valores, isso tem que ser para Deus. Eu não posso dizer que tenho valores e que eu sou certinho para as coisas do mundo e não sou para aquele que é perfeito, que é o Criador, que é aquele que permitiu que as civilizações pudessem existir e com elas as leis que nós consideramos ser justas por ela. Ele é antes de todas as coisas, por isso Colossenses 1, 19 e 20, ele é antes de tudo, ele é o primogênito, ele é o cabeça da igreja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele, meu irmão, tudo existe, fora dele nada existe. Quando lermos a palavra de Deus e a colocarmos em prática, quando trabalharmos, a glória da segunda casa vai ser maior. Deus estava dizendo para Ageu, diz para eles:
que se eles trabalharem direito, aqui diz quem viu a primeira glória, Ageu. Ageu está dizendo, a glória vai ser maior. Que loucura é essa, Ageu? Todos nós ouvimos e sabemos que o templo de Salomão tinha ouro dentro, de que as pessoas vinham de longe, das terras longínquas, para poder olhar como Salomão tinha os seus criados, seus serviçais, tudo era muito bem organizado. As cores que cobriam as cortinas, que dividiam todas as ornamentações, desde o lugar santíssimo ao lugar onde o rei se assentava, tudo era muito perfeito, tudo era muito bonito, tudo era muito... Ageu estava dizendo assim, a glória da segunda casa vai ser maior. E eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para você. Capítulo 1, versículo 6 a 9. Escute o que estava acontecendo ali. Semeais muito e recolheis pouco. Isso estava acontecendo com eles. Quando você está no caminho oposto, parece que o que você faz não dá certo. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel, num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificados do Senhor. Olhaste para o muito. Você fala assim, por que algumas coisas não dão certo na minha vida? Por que algumas coisas ao longo desses anos ficaram travadas na minha vida? A resposta está aqui. Olhaste para o muito, mas este alcançastes o pouco. E o pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Parou para pensar nisso aqui? O povo trabalhava e não prosperava. Sabe por quê? Porque quando eles foram construir as suas casas e o templo ficou fechado, nada dava certo. Porque a fonte de bênçãos para aquele povo era primeiro a casa estar em Nilo, para que depois todos pudessem, através da bênção de Deus, viverem. E viverem da bênção de Deus para as suas vidas. A pessoa trabalha muito e não prospera. Sabe por que muitas coisas não dão certo? A resposta é simples. Deus em segundo plano. Muitas coisas não deram certo e não dão certo na minha vida porque Deus é o segundo plano. Quando você compreender que Deus fala para você assim como disse para eles, volta para Jerusalém. Aí Deus deu para eles assim, toma madeira, toma tudo que vocês precisam. O rei deliberou. Aí eles pegam todo aquele material para começar a construir. Vem uma questão com os samaritanos, eles param. Parou, o que acontece? Se acomodam durante 15 anos, e os 15 anos que passaram, o que eles pegam? Gastam tudo para si. Muita coisa na minha e na sua vida já era para estar bem adiantada. Colocamos a culpa no diabo, nas pessoas, mas nunca assumimos que Deus deveria ter sido o primeiro lugar das nossas decisões, das nossas escolhas. E muitas das vezes nós vamos falar com Deus quando a coisa está errada. Concluo aqui, capítulo 2, versículo 7. Farei tremer as nações. Virá o desejado de todas as nações. Ageu está profetizando de maneira ambígua, falando ao povo e dizendo que viria que esse povo
e é desejar e as nações também. Virá o desejado das nações. Encherei esta casa de glória. Perceba que ele volta a dizer de novo: vou encher essa casa de glória. Para quem conheceu a glória de Salomão, é muito difícil compreender qual glória que o Ageu dizia. Porque as pessoas estão habituadas nas suas próprias vidas, nas suas próprias experiências. Quem viveu a experiência da primeira glória, por mais boa que ela seja, ela foi transitória. Ela não durou. Ela passou, porque ela só teve um período que cobriu a vida de Salomão. No demais, a glória ela foi caindo, até os reis serem derrubados e Israel ser levado cativo e Judá também. Mas aqui no versículo 9, Deus vai falar para Ageu a seguinte palavra. Toda a palavra que Deus falava ao profeta, o profeta recebia em si e o profeta profetizava. Mas até o profeta profetizar, ele conseguia discernir o que era dito para ele, porque a profecia nada mais é do que uma palavra de Deus ministrada, soprada ao profeta, ao seu sentido, à sua consciência. E o profeta entra em ação, porque Deus quer que ele entre em ação e ele fale aquela profecia. O texto vai dizer, versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar darei paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Escute o que eu vou dizer para você agora. Ageu está profetizando que a glória de Salomão foi ultrapassada, não servia mais. A glória de Salomão, quem conheceu, que foi Ageu que profetizou, sabia, e até para o profeta compreender o que Deus está falando e transmitir é difícil. Sabe por quê? Porque isso bate primeiro no profeta, e o profeta deve ter pensado assim: Deus, que glória é essa? Porque a glória da primeira casa não houve igual na face da terra. Se você for estudar a glória do templo de Salomão, não houve igual. O templo de Salomão tinha ouro, ornamentado com pedras preciosas. O templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma beleza que as pessoas viviam, uma glória muito grande. Sabe que naquilo se transformou? Naquilo que ele se transformou? Em ruínas. Aquela glória foi derrubada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A glória da segunda casa, ela foi associada àquele que viria. A glória da segunda casa foi associada ao desejado das nações e àquele que traria a paz permanente. A glória da segunda casa, ela não mais passaria, porque Hebreus capítulo 10 vai dizer o seguinte: as coisas que aconteceram no Velho Testamento são sombra das coisas que futuramente irão acontecer. A glória do Velho Testamento, ela serviu para um tempo, era uma glória baseada em Deus controlar, falar através de uma lei, mas a glória que viria, Paulo vai dizer o seguinte: essa glória não seria mais escrita com letras, essa glória seria a glória do Espírito Santo, porque a glória da segunda casa fala de nós, fala de quem somos. A glória da primeira casa, ela caiu, ela ruiu, mas a glória da segunda casa não é o templo de Salomão, é o templo em que o Espírito Santo passou a habitar. É a casa não feita por mão dos homens, é a casa que Jesus disse: eu posso derrubar esse templo em 3 dias, reedificá-lo. Aqueles homens ficam confusos, mas Deus pode derrubar a natureza humana. Deus quebra a natureza humana e a ergue.
segunda casa vai ser maior, sabe por quê? Porque nela o Espírito Santo vai habitar na tua vida, vai ter beleza, não a beleza que tinha no templo de Salomão, porque a presença de Deus ela vai ficar, vai passar-se o tempo e a presença vai continuar. A de Salomão foi uma dinastia, a do Espírito Santo, lá desde Atos capítulo 2, a Bíblia diz que ele foi derramado sobre a terra e ele continua até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo na glória da segunda casa, não mais a do templo, onde os homens iam adorar e levar sacrifício. A glória em que nós somos o templo, em que o Espírito Santo visita, em que o sacrifício ele é ministrado aqui dentro de nós. Sacrifício santo, vivo e agradável a Deus é a nossa vida para Ele. Ponha-se de pé. Ageu está dizendo: vocês foram chamados para viverem para Deus, para edificarem a casa de Deus. O que Deus tem para vocês é muito melhor do que vocês já viveram um dia. O que Deus faz a seguir, eu gosto dessa palavra, porque o novo de Deus sempre vai ser posterior àquilo que eu já vivi. O que eu já vivi nunca vai ser maior do que eu posso viver. Seria uma heresia dizer que o que eu já vivi vai ser maior do que eu posso ou daquilo que eu vou viver. O que eu já vivi pode ter sido bom, como o templo de Salomão, mas o que eu tenho para viver é muito melhor, porque é uma coisa que não passa, que não é derrubada, é uma coisa que permanece, que está em você, que embeleza a tua vida, que faz você ser uma nova pessoa, que enche a tua vida de esperança, a presença do Espírito Santo dentro de você. Por isso disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Ageu profetiza para aquele povo que estava voltando, Deus está trazendo uma mensagem para aquele povo e para nós. Para aquele povo: não coloque as coisas dessa vida à frente de Deus. A tua vida não pode estar como aquela ruína, aquela casa derrubada, em que você deixa ela ali parada e as coisas não andam. Deus está dizendo para você hoje aqui: eu te chamei. Não te chamei para que você viva como qualquer um. Não chamei você para que você fique vivendo somente as coisas dessa vida e deixando o tempo passar para você. Não te escolhi para isso. Te chamei com um propósito claro. O tempo está passando. Assim como Ageu profetizou para aquele povo. Aquele povo estava fazendo tudo, menos aquilo que eles sabiam que era para fazer. Você já viu quando fica algo dentro da gente que nos incomoda, e que a gente sabe que a gente não está fazendo aquilo que a gente sabe que deveria, que poderia, que pode fazer? O que está te incomodando não é a voz da consciência só. O que está te incomodando é um espírito que ainda vem e que sopra. Isso ele pode fazer. O sopro é algo que vem à tua mente assim, ó. E às vezes você fica se perguntando, e às vezes você olha para a vida e você pergunta: por que eu não sou feliz? Por que eu não consigo realizar? Tem uma batalha dentro de você, aonde você sabe que deve fazer, mas não consegue fazer. Paulo disse: o bem que quero fazer não consigo, o mal que não quero, esse acabo cometendo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo que essa carne não deixa você fazer a vontade de Deus. Se você não lutar contra ela, ela vai te vencer. Só se vence a carne resistindo lá por meio do Espírito. O que vai te ajudar a vencer as coisas dessa vida não é porque eu sei, porque você sabe, porque você tem um conhecimento. Isso é suficiente por um tempo. Depois, a gente percebe que a gente não consegue mais ir além daquilo ali. Aquele perímetro para nós se fecha.
Mas hoje, quem sabe, Deus me trouxe aqui para dizer para você que há dois momentos distintos aqui nessa história. Um em que a primeira glória serviu por um momento, outro que a segunda glória pode servir para você hoje. Aleluia. Se o que você um dia viveu com Deus, você vai estar falando dentro disso nesse momento. Eu já vivi, eu já fiz, eu já estive, não estou mais. Essa informação você tem. A Ageu profetiza, fala, gente, pega o que vocês receberam, corram para a casa de Deus, reconstruam, façam a vida de vocês girar em torno disso. A tua vida precisa voltar a girar de novo em torno de Deus. Quando você compreender que tudo que girar em torno de Deus vai girar para você, e Deus vai realizar o que há no seu coração. Enquanto Deus não for a glória maior da tua vida, porque prova o cabal de que uma glória não foi suficiente, é que ela caiu e aquele povo foi escravo. Mas eu falo com vocês de uma outra glória, que quando o Espírito entra, ele liberta, ele arranca da escravidão, ele dá uma nova vida, ele dá uma perspectiva, senso para onde eu estou indo. Eu quero que você feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. E você o conhece muito bem. E ele sabe como falar ao seu coração. O Espírito Santo, ele sabe como falar a cada um, na medida que cada um compreenda. E ele diz para você nessa noite o seguinte: eu posso fazer com que tudo aquilo que um dia você ouviu, recebeu, de que as coisas iam acontecer na sua vida e não aconteceram, eu digo para você, assim te diz o Senhor. O Senhor nesta noite, Ele quer fazer com que aquilo que não deu certo, que aquilo que você se afastou, que aquilo que você largou volte a dar certo. Não é mais pelo caminho que você veio. Esse caminho não tem volta. É pelo novo caminho. É pelo caminho diferente. Aquilo que já aconteceu, já se viveu. É a glória passada. Não tem como remoê-la, porque já passou, já se perdeu. Mas Deus está dizendo assim: eu tenho hoje abaixada, bacala, abaixou, eu tenho uma glória hoje para a tua vida, de um novo tempo, uma glória que vai permanecer, uma glória que chama você para viver o novo, para viver, para conquistar aquilo que Ele te chamou para conquistar ao longo desses anos. Se você entendeu o que eu disse, se o Espírito Santo ministrou o teu coração, e se Ele está falando com você, eu faço um convite primeiro, para você que tem andado longe. Deus está dizendo assim: essa glória é para levantar a tua vida. Essa glória é para restituir tudo que aconteceu. Essa glória é para pôr de pé você. Essa glória é para mudar a tua visão. Deus hoje quer mudar a tua visão. Ele quer trazer a inocência à tua visão. Ele quer restituir a tua visão sobre tudo aquilo que você sabe, que você conhece e que você ouve. Mas Ele quer que a glória da segunda casa para você seja totalmente diferente. Se você entende isso, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se você entende isso para a tua vida, que você precisa, Senhor, eu vim nesta noite, eu preciso da glória da segunda casa, porque eu sei que nela eu não vou conseguir ter mais aquilo que no passado, pela primeira glória, eu vivi, mas também me perdi. Mas Deus está dizendo: a glória da segunda casa vai ter Ele vai te ajudar, Ele vai ser teu amigo, teu parceiro, Ele vai fazer tudo novo. Ele vai te dar a glória da segunda casa. Ele vai ter Ele vai te ajudar, Ele vai ser teu amigo, teu parceiro, Ele vai fazer tudo novo. Ele vai te dar a glória da segunda casa. Ele vai te ajudar, Ele vai ser teu amigo, teu parceiro, Ele vai fazer tudo novo. Se você entendeu o que eu disse,
você compreendeu essa mensagem, é o Espírito Santo falando com você. Se você entende que algumas coisas precisam mudar, o que eu tenho que fazer, o Espírito Santo não faz. O que eu preciso fazer é ter a atitude de dizer: Senhor, eu creio. Se você crê, o Espírito Santo diz para você assim: vem aqui. O Espírito Santo te chama para restituir com você a aliança, para mudar tudo na sua vida. Há um chamado ao teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, diz a Bíblia, não endureçais o vosso coração. Hoje é noite da glória de Deus. Encher e preencher a tua vida. Eu quero orar. Eu quero orar. O Espírito Santo está aqui. Ele está falando. Ele está ministrando. Ele está quebrando correntes e cadeias. Ele está desfazendo coisas que estavam amarrando o teu coração. Mas Ele diz para você assim: vem. Vem. O Espírito Santo te chama hoje. Há um chamado do céu. Há um chamado para você viver uma nova glória. Deus está me dizendo nessa noite, preste atenção, que pessoas entraram aqui e Deus está me dizendo assim: meu filho, há pessoas que viveram muita coisa. Deus está dizendo assim: há pessoas que viveram coisas boas comigo. Deus está falando comigo, viveu. Mas Deus também está dizendo o seguinte: Ele está dizendo ao meu coração: filho, eles foram perdendo a glória. A ruína, o templo, a casa desmoronou. E aí, Deus está dizendo aqui hoje: eu vou fazer aquilo que disse. Eu vou restaurar a glória. É bom que se entenda a diferença de uma coisa para outra. Deus não restaura nada baseado naquilo que foi. Deus restaura aquilo que Ele vai fazer de novo. Deus não trabalha com uma mecânica de que porque não aconteceu, então nós vamos trabalhar, fazer, tem que ser assim, não. A mecânica de Deus é diferente. A mecânica de Deus, a misericórdia, a mecânica de Deus, a perdão. Deus não leva em consideração. Deus, diz o salmista, é longânimo. E tem uma frase que muito mexe no meu coração e me intriga, que o salmista diz: Deus é muito sofredor. Eu fiquei pensando, como é que Deus sofre? Se Ele criou tudo é dele, por que Deus sofre? A Bíblia diz que Deus se alegra na morte do ímpio, mas Deus fica muito triste. Deus se alegra na morte do justo, mas Deus fica muito triste quando o ímpio parte. Aleluia. Deus abençoe. Meu irmão, aqui no mundo espiritual, Deus está fazendo algo grande na vida desses irmãos. Deus está dizendo aqui nessa noite o seguinte: o que eu vou fazer vai ser maior. Sabe por quê? Porque eles saíram de lá. E quando há um gesto e um ato em que a pessoa fala: Senhor, eu sei, eu sou essa primeira casa, sou eu. Aí Deus fala assim: Ageu, diga que eu vou encher esta casa. Deus vai encher você.
a glória desta casa possa ser como Ageu viu a primeira glória. A primeira glória fala do primeiro amor, que de repente você perdeu no caminho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se a glória da segunda casa é maior, o primeiro amor, meu irmão, ele vai ser restaurado de uma tal forma que você vai voltar a sentir tudo que você sentia por Deus, que você vai se alegrar nas pequenas coisas, que você vai voltar a ter relação com Deus, que você vai chorar, que você vai agradecer, que você vai ter intimidade. A glória da segunda casa não é mais nada do que se vê e nem mais nada do que é aparente. A glória da segunda casa é aquilo que está imergido de dentro. A glória da segunda casa é aquilo que o Espírito Santo está fazendo em vocês aí dentro. Ninguém está vendo, porque não é mais aparente, não é mais com aquilo que as pessoas veem. Começa agora a glória da segunda casa para vocês, porque ela está vindo agora de dentro. A glória está vindo de dentro. A glória de Salomão é a física aparente. A glória do Espírito Santo é aquela que começa de dentro do coração do homem. É onde o Espírito habita. A glória do Espírito Santo está sobre a vida de vocês. Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, toma esses irmãos nas tuas mãos. Como a nossa alma se alegra, porque o Senhor veio nesta noite aqui de uma maneira sobrenatural. E o Senhor falou ao coração dos teus filhos. E quando eles saírem deste altar, tudo que estava caído vai ser erguido. Tudo que era ruína vai se tornar em alegria. Porque Espírito do Senhor, alegria é nossa alegria. Eles vão sair daqui sem peso, sem culpa, sem condenação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém poderá mais separar os teus filhos daquilo que o Senhor chamou. Eu sinto, meu irmão, a glória de Deus aqui. Atos 4, versículo 31. Quando o Espírito visitou aquele povo de novo, diz que a casa que eles estavam tremeu. Porque a primeira glória veio como um som veemente e impetuoso, mas a segunda glória e a visitação do Espírito tremeu a casa. Deus faz tremer hoje a casa. Tudo vai sendo reestruturado de dentro para fora, não mais de fora para dentro. A casa passa a ser reestruturada de dentro para fora. Deus não quer beleza exterior, Deus quer beleza interior. As vestes que estão sendo rasgadas hoje não é a externa, é do coração. Disse o profeta. Pai, no nome de Jesus, que esses irmãos saiam daqui abençoados em nome de Jesus. Amém.